Ele falou um negócio bem legal ali. Ele falou assim que a cultura futebolística está acima do sistema. Tá certo. Você tem que entender, né, naquele clube que você está pilotando, né, o que ele pensa de futebol, o que a torcida deseja. Agora, a execução disso é por conta dele. Salve, salve nação, saudações rubro-negra. Separei para vocês o corte do Linha de Passe falando do Mengão, falando de Sampaoli, que estreia já quarta-feira pela Libertadores contra o Ñublense. É quarta-feira, 9h30 da noite no Maraca. Galera, eles falaram sobre o Sampaoli, sobre o estilo de jogo do Sampaoli, sobre as características, né, de jogo dele e se irá combinar com os jogadores do Mengão. Falaram muita coisa, não vou dar spoiler, assista o vídeo até o final que tá bem bacana, tomara que dê certo, né? Sampaoli foi bem elogiado aqui, ele é muito bom, hein? As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da ESPN como créditos. Quero pedir também o seu like, a sua inscrição no nosso canal. E quero pedir, ative o sininho em marca todas para você receber 3 vídeos por dia, tá bom, galera? Tamo juntos. Isso aqui, ó, é Flamengo. Vamos aqui pro vídeo que tá bem legal. Não vou interromper, vou deixar rolar, no final eu falo. Valeu? Simbora! Linha de Passe, chegando nesta segunda-feira, Jean Oddi, Paulo Calçade, Vitor Birner, Jorge Sampaoli, que será o primeiro tema do nosso programa. Afinal de contas, houve hoje a apresentação oficial, com direito à entrevista e tudo. Falaremos do São Paulo, apuração aqui dos canais ESPN, que existe sim a possibilidade, a diretoria discute a possibilidade da saída do técnico Rogério Ceni, bastante pressionado, inclusive, pela principal torcida organizada do clube. E, claro, traremos o que foi essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Qual dos 3 do Rio de Janeiro estreou melhor, hein? Tô falando dos que venceram, conseguiram vitórias mais fortes. Aliás, foi a primeira vez que todos do Rio de Janeiro venceram na primeira rodada. Mas Fluminense, Vasco ou Flamengo? Será tema do Linha de Passe também. A arbitragem, seus critérios, suas recomendações, o excesso de cartões dessa primeira rodada também vai passar por aqui se tudo correr como planejamos. Antes do início da conversa com os nossos especialistas, fala, Jorge Sampaoli. Opa! El fútbol no te da la posibilidad de elección. Lo mejor es comenzar un ciclo, pero esta vez se tocó así. Yo cuando decidí llegar aquí fue por la calidad de los futbolistas que este team me tiene, que puede hacer lo que yo pretendo futbolísticamente. El sistema está por debajo de la cultura futbolística. Yo llego a un país y a un club que obligatoriamente tiene que jugar al fútbol todo el tiempo con la bola. Si no puedo hacer respetar eso, seguramente fracasaré. En el caso de Pedro y Gabigol lo han hecho muy bien con Dorival. Definir que cada juego es diferente, que alguna vez puede ser, que otras veces no, también es importante. Pero eso, la simplicidad de eso te lo otorga básicamente los jugadores. Básicamente para mí lo importante es que jueguen los mejores. Muito bem. Eu acho que não há dúvida de que se trata de um grande treinador. Sim. Treinador de futebol. Sim. Né? Com sua filosofia, com seu jeito, com suas questões. A questão, acho que aquela que pega um pouco é a administração, né, de grupo, de elenco, de relacionamento com torcida, mas principalmente com diretoria. Talvez esse seja o grande ponto de interrogação para dizermos se pode ou não dar certo esse casamento do Sampaoli com o Flamengo. Estou certo ou estou errado, Vitor Birner? Bem-vindo. Boa noite ao senhor, Boa ao noite. Jean, professor Calçade, voltou com a verve afiada, que já discutimos fora do ar sobre diversos assuntos. Muito bom vê-lo com saúde. Muito bom mesmo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Raramente o senhor se equivoca e dessa vez você manteve o seu padrão, o senhor não se equivocou. Na minha maneira de ver, tem gente que pensa de outro jeito. Eu só acho que o Sampaoli, assim, a gente precisa entender contextos. Quando o Vitor Pereira chega ao Flamengo, ele chega numa situação de um jeito completamente diferente da maneira como chega o Sampaoli. Né? O Vitor Pereira chegasse agora,
ao Flamengo, ele não precisaria dizer, olha, não vou reformar a casa inteira, vou só pintar, não precisa chegar cheio de dedos. Né? O Sampaoli pode chegar colocando o pé na porta, pode chegar mudando a casa, fazendo que nem o Jean, como é que fala? Arquitetura ampla ali. Redecorando. O Jean, de 2 em 2 meses, ele redecora a casa. Exatamente. Não gastarei nosso escasso tempo respondendo a esse tipo Ele pode fazer o que ele quiser ali. E a personalidade dele é essa. Porque o Sampaoli, ele pode olhar e falar assim, olha, ele falou que quer que joguem os melhores. Então, eu estou imaginando que ele vai tentar acumular um monte de talentos, o que é um enorme desafio. Quando a Arrascaeta voltar, ainda mais, porque alguém precisa recuperar a bola, alguém precisa marcar. Alguém, quando o time não consegue pressionar na frente, precisa voltar para recompor atrás. Não sei como isso vai fazer, porque nenhum técnico até hoje conseguiu fazer isso. Então, para mim é um grande desafio. Mas ele é um cara que, pela personalidade dele, ele pode falar assim, Gabigol, você fez gol em todas as finais da Libertadores, segundo maior jogador da história do clube, 2 contra o River Plate numa final. Legal, vamos mostrar quem manda, banco. Ele faz isso. O Vitor Pereira não podia fazer. Eu não estou dizendo que ele tem que fazer isso. Estou falando que ele pode fazer isso. Porque a partir do momento que o Flamengo traz o Sampaoli, e apesar de eu achar o Sampaoli mais técnico que o Jorge Jesus, se eu tivesse a opção, eu traria o Jorge Jesus para fechar o ciclo. E se não desse certo, de fato, ou muda o elenco, aí acaba o assunto de uma vez. Se não der certo com o Sampaoli, vai voltar tudo de novo, né? Vai. Ou seja, o Flamengo trouxe um senhor técnico. Só que o futuro, e eu acho que o Flamengo ia se recuperar com qualquer técnico, é um futuro, quando a gente fala de tirar o máximo do elenco, incerto. Porque no final das contas, até hoje, só o Jorge Jesus tirou, desde 2019, o máximo que o elenco do Flamengo à disposição tinha a oferecer. Então, acho que é uma boa contratação. Acho que é um cara que entende muito de futebol. Acho que ele vai fazer o que bem entende e não vai se preocupar em administrar egos e elenco, que era uma preocupação enorme do treinador atual, e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, né, Paulo Calçade? Vamos ver como o elenco atual absorverá. Tem como adivinhar. Né, essa postura, essa cara do Sampaoli, que assim vai funcionar do meu jeito. Eu acho que ele tem... Boa noite a todos. É bom estar de volta aqui, né? Depois de um probleminha, mas tá tudo certo. Pit stop, já está de volta. Ele falou um negócio bem legal ali. Ele falou assim que a cultura futebolística está acima do sistema. Tá certo. Você tem que entender, né, naquele clube que você está pilotando, né, o que ele pensa de futebol, o que a torcida deseja. Agora, a execução disso é por conta dele. E aí vem o sistema, e vem uma série de coisas. O problema é que o Flamengo, né, tem tanta gente orbitando em torno do Flamengo, é impressionante. O que tem de gente ali em torno são satélites. E é importante que o Flamengo esteja muito bem, porque você vai monetizando muita gente. E ali vem um monte de bobagem. Flamengo não pode jogar com 3 zagueiros. Por quê? Onde é que está escrito isso? Qual é o problema de jogar Até com 3 zagueiros? Até porque com 3 zagueiros pode ainda tornar o time mais ofensivo se você souber jogar. E ele falou isso na coletiva, né? Você pode ter 3 zagueiros puros. Ele não falou agora, você pode ter 3 zagueiros que sabem passar a bola, então são baita zagueiros. Você pode ter 3 zagueiros que não sabem dar um passe, aí você está ferrado. Você pode ter 3 zagueiros numa linha de 4. Você pode, né, da linha de 4, 3 podem ser zagueiros. Está cheio de time assim que joga com um zagueiro na lateral. Você pode ter 4 zagueiros numa linha de 4. Manchester City às vezes se apresenta assim. Né? E você não vê a torcida do Manchester City, Guardiola, louco, tal. A execução é por conta dele. Então, assim, o fato de o sujeito ter uma ideia diferente do conceito comum, né? que do inconsciente coletivo que orbita o Flamengo e o futebol brasileiro, tem uns atrasos aqui que são fantásticos. Né? Tem gente que está com a cabeça... Pesados. Anos 1980 ainda, né? Então... Vocês vão ter que engolir, talvez, no Flamengo, às vezes, com 3 zagueiros. E ele falou de quando tiver a posse, não tem nada de estranho nisso. Times no mundo todo jogam assim. Seriam 3, 2, 5. Claro, você tem a tua linha de 3, pode ser 2 zagueiros, pode ser um volante, 2 jogadores à frente, pode ser os 2 laterais por dentro. O Manchester City joga assim, vários times no mundo. Os laterais vêm por dentro. Quer dizer, a escolha de onde vai sair o jogador, qual é a função dele, é dele, do Sampaoli. Agora, se ele não tiver resultado,
ele vai ser chamado de professor Pardal. Se ele tiver, ninguém vai lembrar disso. Que 3 zagueiros não podia, agora pode. Então, temos algumas coisas que a gente precisa, algumas etapas que a gente precisa superar. Eu acho que ele, conceitualmente falando, é um baita treinador. Também acho. Agora, administrar o dia a dia é difícil com o Sampaoli e é difícil com o Jorge Jesus também. Então, preciso ter... E outra, só para encerrar esse ponto, os jogadores do Flamengo precisam estar afim disso. Tem muita gente dentro do elenco que ele falou de emocional do Gerson, hoje. Precisa chamar muita gente. O Gerson é o menor dos problemas do Flamengo hoje. Que trabalhou com ele no Olympique de Marselha, né? Em termos de emocional, tem gente que está com o emocional mais arregaçado hoje. É chamar um por um, perguntar o que está acontecendo, ou a diretoria, porque a diretoria sabe. E consertar, deixar o cara ali, sair um pouquinho para consertar os problemas e depois voltar para jogar. Porque se não fizer isso, se você ignorar o que está acontecendo fora do campo com alguns jogadores, o resultado está lá dentro. E aí tem gente que está andando em campo por causa disso. O seu emocional está ok? Ok. Tudo em ordem? Perfeito. Tá legal para participar? Baixo, tá legal. Então seja bem-vindo, já. Muito obrigado, Paulo. Boa noite para você. Boa noite para os companheiros. Acho que assim, nem vou falar mais do pacote Sampaoli, porque acho que já são 3, 4 dias, todo mundo falando disso a todo momento. Enfim, que ele é um ótimo técnico, todo mundo sabe. Que ele é um técnico difícil, também todo mundo sabe. E acho que isso está muito claro. A questão para mim é que talvez ele mude a relação que o técnico do Flamengo de agora passa a ter, seja com seus jogadores, seja com os dirigentes do Flamengo. Com os jogadores pelo seguinte, não adianta os jogadores acharem que pela 5ª, 6ª, 7ª vez consecutiva, se as coisas não derem certo, as pessoas vão ficar bradando como muitos bradaram pela demissão do técnico, pela troca do técnico, né? Chega, né? Chega. Acho que chega de pedir troca de treinador no Flamengo, chega de dizer que todos os técnicos que por ali passaram são incompetentes, técnicos que, inclusive, em outros momentos, né, uns mais, outros menos, mas já mostraram suas qualidades, já mostraram que tem valor. Alguns saem e imediatamente conseguem objetivos até mais difíceis do que fazer o Flamengo jogar futebol, como é o caso hoje do Paulo Souza na Salernitana, que parecia o pior técnico do mundo quando saiu do Flamengo. Hoje já não é assim, já não é visto dessa maneira. Está fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, acho que está claro que se as coisas não andarem, não vai ser só o Jorge Sampaoli quem vai pagar essa conta. Esse é um primeiro ponto. E os jogadores têm que entender isso. Os jogadores têm que compreender isso. Porque acho que nessa última passagem, a gente já viu com o Vitor Pereira que muita coisa respingou também nos jogadores. A questão é que, a partir de agora, talvez eles sejam os principais culpados na visão de muita gente, se, de novo, com outro ótimo treinador, as coisas não andaram. E a segunda relação que muda para mim é a relação com a diretoria do Flamengo, uma diretoria em geral omissa, uma diretoria que escolhe o técnico e aí fica lá caladinha na dela, ok, faz as suas compras, né, porque tem condições para isso, mas está longe de ser uma diretoria digna de elogios e que tira desse elenco o maior potencial que ele tem, tira desse clube o maior potencial que ele tem. É o Flamengo com o elenco que tem, com as condições financeiras que tem, com a torcida que tem, poderia estar nadando de braçada no futebol brasileiro e não tem sido assim, embora pudesse estar sendo assim pela grana. Então eu acho que é uma diretoria que muitas vezes esteve omissa ou alheia ao que se passava, resolve ali e deixa a pressão em cima do técnico. É um absurdo que, se a diretoria tomou a decisão que tomou de demitir um técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, e eu até entendo, tá? A decisão pela troca, mas é um absurdo que, se ela faz isso, escolhe um outro técnico, o técnico vem, dá errado, é só o técnico que sai. Quer dizer, o Marcos Braz, o Landim, ninguém tem nada a ver com isso. Modelo associativo. Então, assim, é uma piada, na verdade, nesse sentido. E eu acho que agora, queiram ou não, eles vão ter que participar mais. Porque nós estamos falando de um técnico que demanda e demanda muito. Dá trabalho. Dá trabalho para os dirigentes. Então não adianta achar que vão ficar ali de braço cruzado esperando para ver se as coisas andam ou não andam, porque o Sampaoli, no dia a dia, dá trabalho. A gente tem inúmeros relatos de gente que trabalhou no Santos, de gente que trabalhou no Atlético, falando exatamente a mesma coisa. Coisas muito parecidas, são relatos muito parecidos. E certamente ele não vai chegar no Flamengo e ser completamente diferente. Talvez ele possa pedir menos,
querer menos. Até porque ele deu a entender que considera o que tem no Flamengo uma boa condição. E é, de fato, uma ótima condição. O que eu já acho excelente. Isso, reconhecer isso. Opa! É porque aquela coisa do São Paulo que pede tudo, talvez não seja assim. Mas ele vai dar trabalho e ele vai demandar dos dirigentes Algum do Flamengo. pedido ele vai fazer. Claro. Você conhece, vai chegar no final do meio do ano e vai querer algum jogador. Contratação. Agora a janela está fechada mesmo. Então é o seguinte, eu não vou pedir nada, mas quando abrir em julho, você pede. É isso. Até porque a gente está trabalhando com o calendário europeu no Brasil. Embora a gente pode não gostar disso, mas a realidade é outra. Você vê no início da temporada mais suave e quando começam as trocas para o grande cenário mundial, a gente entra junto. Então pode mudar. Agora, ele também tem que ser inteligente. Não adianta ele chegar lá, eu sou o Sampaoli, bater no peito, e ele olhar. Vitor Pereira, o que aconteceu com ele? Paulo Souza, o que aconteceu com ele? Rogério Ceni, o que aconteceu com ele? Então, Dorival Júnior, o que aconteceu com o Dorival? Você tem uma série de treinadores que, por motivos diferentes, mas com a base desse elenco, caras que foram... Você já pensou? Se a gente viu ali a última imagem, aquela foto clássica, todo mundo segurando a camisa com o treinador no meio. Já viu nos últimos anos quantas fotos dessa tem o Flamengo? Os mesmos caras segurando, com o Landim, Marcos Braz e um treinador novo. Landim, Marcos Braz e um treinador novo. Tem alguma coisa aí. Então, o São Paulo, se ele também não souber transitar com o elenco, convencer os caras que é possível, e os caras eu acho que estão muito preocupados. Tem jogador para vencer contrato, tem jogador com 35 anos que esta fase aqui do time não renova o contrato de ninguém. Aos 35 não renova. Davi Luiz tem que renovar o contrato dele. Vai com 35 anos, jogando o que ele está jogando, com um treinador novo, ou conserta isso ou não conserta. Então, o meio do ano pode gerar Eu não sei se ele tem que fazer isso, sabe? Porque eu tenho a impressão que, assim, quando o Vitor Pereira chega, ele é obrigado a se adaptar a 55 mil situações de um clube campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e com a aparência de que ia reencontrar a sua melhor forma, tal, ia avançar em relação àquilo que jogava com o Dorival. Mas só decisões, né? Só decisões. E era um time que tinha problemas, né? Desde o ano passado o time tinha problemas, apesar do Dorival ter feito o senhor trabalho, porque ele pegou um time com muitos problemas e fez esse time ganhar 2 títulos. A impressão que eu tenho é que o São Paulo chega numa situação tão diferente que é como se um presidente da República tivesse sido eleito. Ele está num momento de extrema popularidade por conta da impopularidade do que tinha ali. Do seu antecessor. E ele tem que chegar e rapidamente fazer tudo o que precisa, porque talvez daqui a alguns meses ele não consiga mais fazer as modificações ou aprovar, se fosse no governo, alguns projetos que ele aprovaria logo depois da eleição. Que passado algum tempo, a não ser que os resultados sejam muito bons e rapidamente, e que as ideias de jogo dele, num futebol rebuscado, num futebol que não é fácil de executar, de um senhor treinador que é o Sampaoli, funcionem numa velocidade muito rápida. Então, eu acho que ele não tem que medir consequências e limites agora. Agora ele tem que fazer tudo o que ele acha necessário, sem pestanejar. E a responsabilidade aí vai no que o Jean disse. Chega, vai para os jogadores, vai para a diretoria. Nesse momento, o técnico passa a ser, entre aspas, o presidente da instituição. Ele tem, por um pequeno período, subjetivamente, quando a gente fala... objetivamente, vamos dizer assim, quando a gente fala de poder, o direito de fazer o que quiser. Porque ele pegou uma situação muito ruim. Quando ela melhorar, eu não sei se o Flamengo volta a ser o campeão da Libertadores do Brasileiro. Então, é a hora de ele, literalmente, colocar o pé na porta. Se ele achar que precisa de mudanças radicais, faça. Agora. Se ele achar que precisa... vou manter, conversa, faça. Mas o que ele tem que fazer de mais radical tem que ser feito já. Eu só acho que, assim, que entre os técnicos possíveis, né? Possíveis, entenda, o Sampaoli e alguns outros que foram cogitados e tal, não há ninguém capaz hoje de assumir o elenco do Flamengo, bater no peito e dizer vai ser do meu jeito. E só do meu jeito. Eu desconfio que... Se vier o Guardiola, né? Se viesse, por isso que eu falo dos possíveis. O Jorge Jesus poderia. Então, assim, eu acho que o ponto é de que forma ele vai administrar essas questões relacionadas ao elenco, os vitoriosos, com os resultado diretores e tudo. Junto. Sem resultado, é isso. Então, mas quem dá o resultado morre. são eles. Exatamente. Eles que vão dar o resultado. É que eu acho que aí, assim, no fim das contas, foi tão ruim, mas tão ruim, o desempenho do Vitor Pereira,
que isso, de alguma maneira, embora tenha sido apontado muito para o Vitor Pereira, quer dizer, é o que eu disse, se as coisas continuarem andando mal, eu acho que vai ser muito difícil que a responsabilidade ela seja atribuída principalmente ao Sampaoli. Eu realmente não acredito nisso, porque acho que uma hora isso acaba. Por mais que a gente adore fritar técnicos no futebol brasileiro, no momento em que você tem um elenco com essa qualidade, que passa tantos momentos jogando abaixo do que poderia jogar, porque essa é a verdade, tá? É óbvio que, e eu acho que é engraçado, porque muita gente ficava brava quando a gente dizia, não, esse elenco do Flamengo, de fato, muitas vezes ele anda sozinho, pela qualidade individual dos jogadores. Por pior que seja o trabalho do treinador, por mais que o técnico não acerte, e por mais que os jogadores mesmo não façam grandes atuações, às vezes a qualidade de um aqui, a qualidade do outro ali, elas resolvem as coisas. Opa. E se não fosse assim, o Flamengo não teria demitido esse batalhão de técnicos que demitiu desde o Jorge Jesus. Porque nenhum foi plenamente aprovado depois do Jorge Jesus. Nenhum. E se é assim, sinceramente, eu acho que chegou o momento de que, se as coisas não andarem, e esse é comprovadamente um ótimo treinador, acho que chegou o momento de, se as coisas não andarem, a mudança ser mais radical. A crítica, ela mudar um pouco de foco. Porque até quando o Flamengo vai ficar? Vai estar com esses caras com 40, 50 anos jogando com o elenco do Flamengo, com a mesma camisa. Ok, ganhando títulos, porque eles são tecnicamente muito, muito bons, mas ninguém viu, depois de 2020 em diante, esse elenco sequer próximo do seu máximo. Não. Sequer próximo. Ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou tudo. Mas esse elenco nunca esteve próximo do seu máximo. O seu máximo, ou próximo do seu máximo, a gente viu apenas em 2019. E não é possível que a culpa seja sempre de todos os técnicos que passaram. Quando a primeira vez que ele pegar um jogador que todo mundo espera numa função, botar em outra. Não, até porque, por exemplo... Só quero ver essa. Né, as passagens... Agora ele pode. As passagens dele... 3 meses eu não sei. As passagens dele aqui pelos dois times brasileiros, né, Santos e Galo, elas foram marcadas pelos jogos dos pontas. Né? Tinha Marinho de um lado, Soteldo do outro, vice-campeão, né? Assim, é a base, vice-campeã da Libertadores. Depois o Galo com o Queno de um lado, o Savarino do outro. E aí? E hoje? Você já começa, a primeira pergunta Cebolinha, Pedro e Gabigol. Bruno Henrique voltando. Outra coisa. Você não pode exigir nada do Bruno Henrique nesse momento. E a marcação de bola? Uma vez eu entrevistei o Pituca, volante do Santos, quando o Sampaoli era técnico do Santos. Eu perguntei como é que se organiza a marcação e saída de bola. Ele falou, ele explica ali, e a gente tem que ficar o tempo inteiro olhando para o lado e contando quantos jogadores nossos tem e quantos jogadores deles tem para a gente pressionar em cima, um em um. E aí, se você não consegue fazer a pressão para roubar a bola, que obrigue o time adversário a tocar a bola para trás ou para o lado, para que não haja nenhuma espécie de evolução ali. A gente tem que ficar raciocinando o tempo inteiro, sem parar. Isso é medido pelo jogador do Santos em campo. Tá? Pelo Pituca. Quem no Flamengo vai fazer isso hoje? Quando o Flamengo toma o gol contra o Maringá, o Renato trouxe isso aqui pra gente, o goleiro do Maringá pega a bola e o Gabigol e o Everton Ribeiro estão na área, de costas, no segundo gol, de costas. O goleiro faz o lançamento na direita, o Cebolinha vai lá numa longa distância, nem pressiona, a bola vem pro meio, de repente ela tá lá, do lado direito, onde o cara dá passe para trás. E aí acontece o segundo gol num lance que parecia um contra-ataque, não era contra-ataque porque a defesa estava posicionada. Então, tudo isso vai ter que mudar. Vai ter que mudar, porque o São Paulo gosta de time que esmaga a saída de bola do adversário. É intenso. É um futebol intenso. Então, com quem ele vai fazer isso? Ele bebe na fonte do jogo de posição. Não quer dizer todo jogo de posição, que é o jogo que o Guardiola faz, o Barcelona, outros times do mundo também, ele é posicional. Nem todo jogo posicional é jogo de posição. As pessoas confundem um pouco isso aqui. É um aprendizado. Para ele colocar, que nem ele falou na coletiva, é um aprendizado. Não é ao contrário do Dorival, não é um acerto. O Dorival deu um acerto e com méritos, não estou criticando. Enormes. O Dorival olhou e falou assim, o que dá para fazer é isso daqui. Um acerto, convenceu o Gabigol que ele ia ser fenomenal, abastecendo o Pedro. O Pedro foi para a seleção, o Gabigol não. O Gabigol estava feliz da vida, agora o Gabigol não quer mais. Então, o Dorival deixou todo mundo confortável e levou à frente. Não é o caminho do São Paulo. O São Paulo é reorganizar... Desconfortável. Desconfortar, reaprender e tem que estar afim. Então, assim, ele trabalha com amplitude, com campo largo. Ele tem sempre jogadores
Tá bom, quem são esses jogadores? Vai ressuscitar o Marinho? Quase saiu do Flamengo? Vai ser com lateral? Se for com lateral, de repente vai ter 3 zagueiros. Aí muita gente vai ficar, 3 zagueiros. Tá. Então, como ele vai fazer isso com o jogo que ele deseja implementar, com as ideias que ele tem claras no Santos, no Galo, no Sevilha, na Argentina, que não deu certo, no Chile. O Chile é um exemplo, quem quiser entender, olhe para o Chile. Vidal está lá para isso. Então, Paulo, é um momento em que não é o cara que veio para apaziguar, legal. O Dorival fez isso. O Dorival fez isso, teve sucesso. Depois, como o Jean, também entendi a troca. Agora, o São Paulo não. O São Paulo vai chutar as portas e vamos ver. Em nenhum momento, acho que o Jean concorda, até pelo comentário de abertura, a pressão esteve tão grande em cima dos jogadores do Flamengo desde o momento em que eles ganharam os primeiros títulos. Nesse momento, eles estão vulneráveis às cobranças que vão ser feitas, porque não dá mais para a gente ficar olhando para o técnico e falar, olha, não dá para fazer isso, você tem que jogar aqui, você não gosta disso. Chega. Que escudo feio esse do Nublense, hein? Quarta-feira. É uma novidade, é um dos estreantes na Libertadores, hein? Fraquíssimo, né? É legal, né? Minimalista. Mas o jogo é daqueles. É importante. O jogo vale muito. É o chamado bom para a estreia. Tá de bom tamanho. Você prefere, olha, São Paulo tem o River Plate na estreia, o Nublense. Escudo feio? Não tem problema, traz pra cá. Rogério Ceni. E aí, galera, deixei o vídeo rolar aqui, cara, na íntegra, sem interrupções pra vocês curtirem. Merece o seu like, né? Deixa o like aí, cara, não custa nada. E me siga lá no Instagram, Marcos Fla React. Link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição. Me segue lá, galera. Tem notícias do Mengão o tempo todo, cara. E temos também aquelas tretas de vez em quando, né? Fazemos o serviço completo. Cara, eu acho o seguinte, São Paulo ele vai ter muito trabalho nesse Flamengo, né? Ele pega um Flamengo dilacerado, né? O Vitor Pereira deixou o Flamengo todo arrebentado, né? Todo arremendado. É isso aí. Galera, tá todo mundo elogiando o Sampaoli, falando bem dele. Só um tonto aqui, outro ali que fala que não, né? Os antes, sabe aqueles antes chato que eu nem dou moral aqui no canal? Aqueles caras que são insuportáveis, que só sabem xingar e falar alto e gritar com as pessoas. Esses caras aí, cara, eu não trago aqui no canal. Vocês já devem saber de quem eu tô falando. Eu só trago eles aqui no canal quando o Mengão vence o time deles, é isso aí. Mas eu não vou dar ibope aqui para esses chatões não, hein? Vamos lá, como eu estava dizendo, tem muita gente falando que o Sampaoli é muito bom e que vai dar certo no Flamengo. Tomara, cara, é o que a gente precisa, é o que a gente quer, que ele dê certo. É isso aí, galera, vamos torcer muito para o nosso Mengão atropelar o Nublense. Quarta-feira, 9h30 da noite, o jogo passará aqui na ESPN Brasil, para daí ir ganhando confiança, porque fim de semana, domingo, 11 horas da manhã, teremos Internacional e Flamengo lá no Rio Grande do Sul, cara. É isso aí, jogo 11 horas da manhã. Tomara que o Mengão vença também, né? Muito bem, dito isso, né? Até o próximo vídeo aqui do canal. Deixe o sininho ativado e marca todas para você não perder nada. Saudações rubro-negras. Fui!